Faltam documentos para o Vitinho ser anunciado. Ele já assinou o contrato até 2027, 2 anos de contrato, tá? Já tá tudo certo entre o Corinthians e o Vitinho. Mas a diretoria do Corinthians não quer que aconteça o que aconteceu o ano passado. Eles estão muito receosos para o que aconteceu muitas vezes o ano passado, de anunciarem o jogador e de repente dar algum problema. Não é que ele não vai ser contratado, é de repente dar algum problema burocrático, ele tem que ficar 15 dias treinando separado. Aí falaram, porra, vocês anunciaram o cara e ele tá treinando separado ainda? Vocês anunciaram, ele não pode entrar em campo. Vocês anunciaram e deu algum problema, né? Então não é que ele não será contratado. O Vitinho será contratado, ele já assinou contrato com o Corinthians. Mas o Corinthians só quer anunciar oficialmente quando puder apresentar o jogador. E só pode apresentar quando não tiver faltando nada, nenhuma assinatura, nenhum papel, nenhum contrato. Então, enquanto os contratos estão rodando por aí, advogado para lá, advogado para cá, carimbo para cá, carimbo para lá, tem que ir na CBF, tem que ir não sei onde e tal. Enquanto isso está acontecendo, a diretoria não quer anunciar o Vitinho. O pessoal está com muita calma em relação a isso, né, gente? Inclusive, nós, setoristas, achávamos que o anúncio seria ontem. E como não foi ontem, achávamos que seria hoje. Hoje eu fiquei o dia inteiro esperando, vai sair o anúncio, vai sair o anúncio. Mas o que eu fiquei sabendo é isso, não, faltam documentos. Então, beleza, faltam documentos, mas não documentos que podem bloquear a transferência, documentos que podem atrasar, de repente, uma possível apresentação dele. Ah, tá faltando, sei lá, aquele documento que te permite jogar futebol, sei lá, o documento da federação, não sei da onde. Imagina, um contrato desse de milhões de reais, né? Para você comprar um carro, você já precisa disso aqui, né? De documento, né? Aqui, né? Para você comprar um carro, para você comprar um celular, é isso aqui, mais ou menos, hoje. Pra você comprar um café, é isso aqui, né? Porque o café tá tão caro. Imagina um contrato que você vai pagar, sei lá, por exemplo, R$1 milhão por 2 anos. Você faz 1 milhão vezes 13, porque tem o 13º, vezes 2, 26. 26 milhões de reais. Para você comprar um celular que custa R$2.000, tem isso aqui de papel para você assinar? Imagina 26 milhões de reais, ó. Quanto tem de advogado e de empresário e comissão para lá e comissão para cá e gatilho, se eu fizer 3 gols por jogo, e se eu for campeão brasileiro, e se for não sei o quê, e papapá, entendeu? Então, é sempre muito papel para lá, para cá e tal. E às vezes o clube anuncia, né? Mas como o Corinthians tem esse receio de, no passado, o Augusto ter anunciado o Mateuzinho, ter anunciado o Félix Torres, ele continuou treinando lá 2 semanas, ter anunciado o Rodrigo Garro e o clube não queria liberar o papel para ele estrear, lembra? O Tajeres não queria liberar, o Garro estava treinando aqui, ficou sem jogar um tempão. Então eles querem anunciar quando ele puder ser apresentado e estiver apto a jogar. É isso que está faltando, tá bom? Alan Assis vai Corinthians, cadê o anúncio do Vitinho? E eu acho difícil, é que no Corinthians tudo pode acontecer, né? Inclusive ele ser anunciado de madrugada, né? Eu já vi tanta coisa no Corinthians que ele pode ser anunciado às 3h30 da manhã, do nada. Mas eu acho difícil, seria fora da normalidade ele ser anunciado amanhã, porque amanhã vai ter assembleia de sócios, então todo mundo vai estar de olho na assembleia. Vai ser estranho o Corinthians anunciar uma contratação no meio da assembleia. Vai tirar o impacto positivo de uma contratação, né? Então, se não foi hoje, eu acho difícil ser amanhã, pode ser domingo, de repente. Aliás, é um ótimo dia, né? Porque o Corinthians joga segunda. Se na Assembleia o Augusto não voltar, né, que é a tendência, se continuar o presidente Osmar Stabile como presidente do clube, aí no domingo não tem nada. A Assembleia foi sábado, o jogo é segunda, ó, que dia perfeito para já começar a presidência, né? Ele ficaria até o Romeu Tuma marcar uma nova votação. Ele começa já com anúncio de contratação. Renato Vieira, tem mais jogadores em negociações? Tem conversas, há conversas, Renato. Há conversa com aquele lateral direito português lá, esqueci até o nome dele. Havia conversa sobre o
Vitor Sá, ainda há conversa sobre o Vitor Sá, só que o Krasnodar não quer liberar o Vitor Sá de jeito nenhum. Então o Corinthians está conversando com outros jogadores. Sim, tá bom? Anderson F. Salve, ótima noite para você, Anderson F. O Ismael também está perguntando do anúncio. Espero que vocês tenham entendido, senão depois eu explico. Para a galera que vai chegando mais pro final, eu explico de novo. Será que o Vitinho tira o Corinthians do Instagram? Significa que melou? Não. Normalmente, os perfis de Instagram de atletas de futebol são geridos por equipes de assessoria de imprensa. É muito difícil um jogador de futebol cuidar do próprio Instagram, ainda mais jogadores em atividade. Ex-jogadores até cuidam, alguns. Mas jogadores em atividade geralmente tem uma equipe de assessoria de imprensa, não é nem um assessor, é uma equipe de assessoria de imprensa. Às vezes o jogador também tem a senha. Por exemplo, Memphis Depay, que é um cara mais cabeça, tal, que cuida da própria carreira, né? É porque tem jogador que não quer fazer nada, o cara não quer nem apertar um botão. Aí é a equipe de assessoria que cuida, o cara não põe a mão no Instagram. O Memphis, ele faz uns stories que é ele mesmo que faz. Mas, ao mesmo tempo, você vê lá umas fotos de propaganda dele com a camisa da Puma. Não é ele que faz aquilo, é um assessor de imprensa, né, que faz aquela postagem para ele. Então, no caso do Vitinho, muito provavelmente, há uma equipe de assessoria de imprensa trabalhando para ele no Instagram. Aí, algum bem amado da equipe de assessoria dele, eu tô falando que provavelmente aconteceu pela minha experiência, tá? Não é informação, é o que provavelmente aconteceu, porque eu já vi isso acontecendo algumas vezes. Algum bem amado, não sei, estagiário ou alguém mais novo, assim, já assinou contrato? Já assinou? Pô, legal, vou pro Corinthians aqui. Daí o cara do Corinthians, esse cidadão que eu acabei de falar, da comunicação do Corinthians, que tá todo receoso em anunciar o Vitinho, porque ainda não chegaram os papéis, e o Corinthians não quer anunciar um cara que de repente pode não jogar. Olha lá, pô, o Vitinho pôs no Instagram, vou ligar para a assessoria dele. Ô, vocês estão loucos? Tira esse negócio aí, a gente não anunciou, vocês põem no Instagram. Daí o empresário do Vitinho ligou lá pro cara da assessoria de imprensa, quem que pôs essa porra aí, não sei o quê. Daí tiraram. Isso que provavelmente aconteceu, tá bom, André? Não tem nada a ver com melou, não melou. Muito provavelmente, pela minha experiência, foi um problema de comunicação entre os empresários, a equipe de comunicação, a assessoria de imprensa do Vitinho e o Corinthians. Aí alguém do Corinthians deve ter mandado eles tirarem, com certeza. Senão eles não tinham tirado. Eu já vi jogador de futebol postar assim, ó. Sei lá, o jogador de futebol chama Matheus. Matheus, copia e cola esse texto. E o texto? Ele postou. Matheus é um exemplo só, tá? Mas o resto é verdade. Matheus, copia e cola. Ou seja, o assessor mandou no WhatsApp dele assim, Matheus, copia e cola. Só que em vez dele copiar só o texto, ele copiou até o Matheus, copia e cola. Então não é o jogador que escreve. Parece que é o jogador que escreve, mas não é. Às vezes, até assessoria de imprensa de jogador de futebol, sei lá, o atacante Zezinho, acaba o jogo, da assessoria manda um release, que a gente chama, que é... O release como é que eu posso falar? É um papel dizendo o que aconteceu, né? Um release sobre o jogo. Um papel, um noticiário do que aconteceu no jogo. Aí a assessoria manda pra gente, Zezinho ficou muito feliz com o jogo e disse, abre aspas, estou feliz com o jogo. Não fiz um gol hoje, mas amanhã prometo jogar melhor, fecha aspas. O Zezinho não falou nada disso. A própria assessoria que faz essas aspas, o cara nem tá sabendo. E parece que ele que falou isso. Mas o cara nem tá sabendo, o cara nem cuida da assessoria dele, do que vai para a imprensa, do que não vai. Às vezes o cara tá na casa dele jantando e a assessoria manda, estou muito feliz com o jogo. Aquelas coisas básicas, né? Aquelas frases básicas. Tem muito também isso aí. Até